Boa noite a todas as pessoas, bem-vindos, bem-vindas para mais uma live do TEAR Jungiano, Núcleo de Psicologia Analítica de Mogi das Cruzes, uma cidade que fica a 50 minutos da capital, São Paulo. Antes de começarmos a nossa live de hoje, eu vou, como temos feito, quem nos acompanha, vou fazer uma apresentação rápida do TEAR para a nossa convidada e para todos que estão aqui pela primeira vez. Em seguida, iremos para a nossa live de hoje com a Ana Maria Cordeiro. Então, TEAR Jungiano, Núcleo de Psicologia Analítica de Mogi das Cruzes, foi fundado no dia 10 de março de 2018, com o primeiro encontro idealizado pela Maria Helena Maia e pela Natália Castanha. Esse primeiro encontro foi um sábado, nesse evento que foi o Café com Jung, né? E o nosso objetivo com o TEAR Jungiano é difundir a teoria de Jung e dos pós-jungianos aqui para a região de Mogi das Cruzes e do Alto Tietê, principalmente divulgando, não só para profissionais, mas principalmente para profissionais recém-formados, né, de psicologia. O Café com Jung, ele teve uma evolução, né? No início não tinha nome, depois passou a ter nome, passou a se tornar núcleo, e criamos com isso um conselho, né? Esse conselho formado por 13 pessoas, de diferentes idades, de diferentes tempos de atuação profissional, e diferentes atuações dentro da psicologia analítica, né? O primeiro evento, como nós havíamos falado, foi o Café com Jung, que é sempre realizado aos sábados, quinzenalmente, trazendo a leitura de obras da psicologia analítica, né? Começamos em 2018 com os livros Os Deuses e o Homem, e as Deusas e a Mulher, da Jean Shinoda. No ano seguinte, a correspondência de Freud e Jung. Em 2020, Jung e o Tarot. Em 2021, Jung e a interpretação dos sonhos. E desde 2022, estamos fazendo a leitura do livro A Gnose de Jung e os 7 Sermões aos Mortos. A coordenação do Café com Jung é feita pelo Carlos Araújo. E ao mesmo tempo em que temos essa atividade do Café com Jung, também proporcionamos supervisão em psicologia clínica, psicologia social para pessoas recém-formadas, né, com CRP ativo e com a condição de fazer um atendimento social pelo TEAR, né? O TEAR Jungiano, ele realizou alguns eventos já ao longo desses anos, como cursos de férias, como Cine TEAR, cursos relacionados com a abordagem corporal. E, desde a pandemia, temos trazido lives, né? A possibilidade, então, de realizar lives e atingir um número maior e um espaço maior do que a cidade de Mogi das Cruzes, né? Muitas pessoas já foram convidadas para as nossas lives, como Jorge Zacarias, João Bezinelli, Paulo Machado, Laura Vilares de Freitas, Silvia Batista, Antoine Calil, Aleda Seixas, né? Tivemos também a apresentação do próprio Carlos, da Joanita Ferreira, que são os nossos conselheiros, da Natália Silveira, que também participou, e hoje estamos aqui com a nossa convidada, Ana Maria Cordeiro, né? Eu vou pedir para a Maria Helena apresentar a nossa convidada. Boa noite a todos, todas, todos. Bom, Ana Maria, você em primeiro lugar é muito especial para mim, você sabe disso.
né? Não preciso nem me alongar nisso, mas acho que é importante estar colocando o quanto é especial você estar aqui nesse momento, nesse núcleo tão mantido carinhosamente por todos nós aqui de Mogi das Cruzes e região. A Ana Maria Cordeiro, ela é psicóloga formada pela PUC, membro analista da Sociedade Brasileira de Psicologia Analítica, tendo exercido o cargo de presidenta da instituição, aliás, até esta semana, né? Hoje ela já está aqui como membra apenas entre aspas, né? Mas até essa semana ela era presidenta da SBPA. Membro da IAAP, International Association for Analytical Psychology, autora do livro Morte e a Tarefa de Quem Fica, e coautora dos livros Mitologia Simbólica, Os Deuses Castigam, e Ânima e Ânimos de Todos os Tempos. Ana Maria, seja muito bem-vinda e fique à vontade na nossa casa. Bom, muito obrigada. Assim, a Maria Helena também é uma pessoa muito especial para mim, assim como o Carlos, né? Nós temos uma relação especial fora dessa aqui, né? Compartilhada por todos. Então, ao mesmo tempo que eu fiquei muito contente e honrada com o convite, quando a gente conhece mais intimamente as pessoas com as quais a gente vai falar e para quem a gente vai apresentar alguma coisa, a responsabilidade cresce um pouco, né? Um pouco não, cresce um monte. E, bom, de qualquer forma, cá estou, e como uma pessoa que, desde que eu me lembro, quando eu resolvi fazer psicologia para estudar Jung, né, desde criança praticamente. Eu fico muito feliz de ver a psicologia junguiana crescendo e, assim, sendo divulgada e provocando encontro de pessoas para reflexão a respeito da alma humana, né, e do jeito junguiano de pensar, e pós-junguiano, né. Então, daí eu fui convidada para participar do TEAR, e eu gostei muito do convite pelo nome do grupo. Eu achei TEAR e Jungiano uma coisa absolutamente especial, né? Porque a própria ideia, né? A ideia do TEAR, a ideia de tecer, né? É uma coisa é uma coisa bonita, e, ao mesmo tempo, é muito profunda essa ideia, né? A ideia das tessituras, né? A ideia de juntar coisas de tal forma que apareça uma terceira e sob a ação das pessoas, né? Porque o tear funciona assim, né? Alguém faz a linha, alguém fez a máquina do tear e alguém vai manusear o tear e dali sai um tecido. E então eu fiquei com essa ideia, né? Quando me convidaram assim, pode falar do que você quiser. O Carlos ainda tentou dar uma chuchada para eu falar de novo do meu livro, mas eu falei, não, chega, já falei, ainda vou fazer outra live esse ano sobre o meu livro. Então eu falei, não, chega, eu gostei dessa ideia da ideia do tear, né, dessa ideia da tessitura, né, do tecer, e de como, no fim das contas, como o nosso imaginário está ligado a isso, a tessitura, a fiação, e as redes, né, que se formam via o tear, via os tecidos, né? E aí eu fiquei
com essa ideia, falei, tá bom, eu podia falar o que eu bem quisesse, e eu resolvi falar sobre a fala, porque no fim das contas, a fala a fala da gente é um grande teatro, né? E assim, eu preparei uma apresentação, que foi por isso que nós nos atrasamos, mais para eu não me perder do que qualquer outra coisa, e eu vou pedir para o Paulo colocar, exatamente para eu não me perder, né? Mas, então, eu fiquei pensando, né, o que eu falaria, e eu fiquei com essa ideia, né, das palavras que tecem, porque no fim das contas, se a gente for pensar, primeiro no ofício de analista, que eu acho que a maioria das pessoas que está aqui é dessa área. O ofício do analista é isso, né, é ouvir e é falar, né, é criar imagens, entender as imagens que chegam para a gente a partir das palavras. E então o nome da minha fala é esse, né? Palavras que tecem a trama da alma. E aí tem o seguinte, eu sou a louca das imagens, né? Então eu saí procurando imagens de tecelãs, de bordados, de tramas, né? E foi difícil eu me segurar, e de qualquer maneira eu trouxe algumas coisas aqui para vocês, né? Não podia deixar de colocar, né, uma imagem de um tear manual, que é alguma coisa que está nos nossos primórdios, né? Assim, a gente vem primeiro, a gente vem de uma cultura que aprendeu a tecer para que a gente pudesse, inclusive, sobreviver, né? Eu fui atrás de pesquisar essas duas coisas, né? O tecer, o surgimento da tecelagem e antes do surgimento da tecelagem, o surgimento da palavra, né? Porque se a gente tem o grande diferencial, né, entre a nossa espécie e a espécie de todos os outros animais, é que nós criamos palavras. E as palavras, por sua vez, criam imagens. As palavras, por sua vez, criam pontes, né? E é muito impressionante conseguir imaginar, afinal de contas, como é que as palavras foram surgindo, né? E de que maneira depois foram se desdobrando a ponto de ter milhares de idiomas e dialetos no mundo, mas seja como for, é algo que o surgimento da capacidade de utilizar palavras e de o que significa ordenar os fonemas de tal forma que esses fonemas se casam com imagens, né? E isso ser compartilhado é de uma sofisticação que a gente esquece, né? Porque a gente, quando se vê, já se vê falando, e a gente esquece da sofisticação para conseguir chegar nesse lugar, né? E então a, a, a palavra, né, a capacidade de criar palavras foi algo absolutamente fundamental no processo civilizatório, né? Da mesma maneira que a capacidade, eu vi uma vez um documentário falando das grandes invenções da humanidade, né? E uma delas foi inventar a possibilidade de fazer fios, né? E a outra foi inventar a agulha, né? Que é algo que une. E aí depois isso foi se desenvolvendo e chegamos aos teares, sem os quais a gente não poderia ter construído abrigos, não poderia ter sobrevivido, né? Então,
tanto a palavra quanto a tecelagem, elas estão na raiz da nossa psique, né? E aí eu achei que eu devia ir caminhar por aí para conversar com vocês, né? E vocês fizeram uma provocação para mim e eu peguei o gancho a partir da própria essência do grupo de vocês, né? O Hillman, no livro dele, Revendo a Psicologia, ele fala uma coisa sensacional, que é a seguinte: como pode algo de valor e com alma ser transportado de uma psique a outra, se as profundezas de nossas palavras não carregam significações arquetípicas? Nós precisamos resgatar o aspecto anjo da palavra, reconhecendo as palavras como independentes portadoras de alma entre as pessoas. E precisamos lembrar também que nós não inventamos palavras simplesmente ou as aprendemos na escola e que jamais temos sob o nosso total controle. As palavras, assim como anjos, são forças que têm poder invisível sobre nós, invocam em nossas almas uma ressonância universal. Eu acho que essa fala do Hillman é extremamente forte, né? E sempre poética. Quem, quem conhece o Hillman sabe, ele tem essa capacidade de trazer imagens poéticas para as falas dele, mas é muito intenso de você imaginar, né, como as palavras têm essa capacidade de transformação, né? E, e aí ele chama isso do aspecto anjo, né? Aquela coisa da palavra, ela é invisível, mas a força dela é invisível, como a força de um anjo, né? Como a presença, mas é transformadora, também como a presença de um anjo, né? E, e dependendo da circunstância, dependendo do lugar, do momento em que a palavra é falada, muitas coisas mudam de sentido. Então, a mesma palavra pode provocar nas pessoas experiências completamente diferentes, né? No meu livro, eu destaquei essa fala do Hillman, porque eu falo da morte de filho e da morte de irmão, que são mortes que não existe uma palavra que fale a respeito disso, né? Você fica viúvo se o teu companheiro morre, você fica órfão se os seus pais morrem, mas se morre um irmão ou se morre um filho, não existe essa palavra, né? Não existe uma palavra que dê conta dessa experiência, né? E eu vou contar uma experiência pessoal para vocês. Todo mundo sabe que eu tive, quem for ler o meu livro vai saber, eu tive um filho e esse filho morreu, e depois eu não tive mais filhos. E eu estava uma vez numa aula, lá na sociedade, com a Maria Zélia, e ela perguntou: quem aqui é mãe, né? E várias várias mulheres levantaram a mão, e daí ela olhou bem para minha cara, ela falou assim: você também é mãe, né? E, e aquilo para mim foi de uma força, né? Porque ela juntou a palavra mãe comigo, que até então para mim era uma coisa que estava apartada, porque eu tinha estacionado na ideia de que você só é mãe se o seu filho está aí, né? E ela legitimou a minha maternidade, mesmo na ausência do filho. Então, esse é um exemplo, né, do anjo da palavra funcionando como um transformador, e assim, no caso, para mim, foi muito forte e muito especial. Mas saindo dessas questões
tão profundas e carregadas de sentimentos difíceis, né? A gente vive cercado, né, de fala, a gente fala o tempo todo, e a gente conversa, e a gente troca coisas, e cria imagens com essas palavras, e cria, assim como a gente cria imagens também com as mãos, né? E quando eu estava pensando no que eu ia trazer para vocês, eu pensei, acho que eu vou falar daquele filme A Colcha de Retalhos. Essa foto é de uma imagem desse filme, que quem não assistiu, eu recomendo, é um filme belíssimo, em que é uma moça que está decidindo se vai ou não se casar, mas as mulheres da família e mulheres amigas se reúnem para fazer uma colcha para ela. E cada uma delas constrói um desses quadrados aqui que vocês estão vendo. E cada quadrado tem um sentido e conta uma história, né? Então, o filme vai contando a história de cada uma delas e depois também de como o encontro delas para poder criar essa colcha provocou uma série de transformações nas bordadeiras e também tem a transformação muito forte na protagonista, né? Então, eu tinha pensado em falar primeiro desse filme, mas depois eu mudei de ideia. Mas é uma referência que eu acho importante de trazer. E aí tem uma coisa que eu fiquei pensando, né, e na minha pesquisa de imagens, eu fiquei vendo vários trabalhos manuais, né, que são feitos, em geral, por mulheres, né, e tem um trabalho manual que todas nós conhecemos, que é esse aqui, que se chama fuxico, né? E eu e eu sempre achei curioso, por que isso aqui chama fuxico, meu Deus do céu? E aí, um belo dia, eu cheguei na casa da minha irmã estava fazendo uma colcha de fuxicos, e daí eu sentei perto dela e comecei a fazer também você corta o tecido de um jeito circular, e daí passa um fio de tal forma que une as pontas e fica essa bolotinha, né? E a Marisa estava fazendo o fuxico e eu resolvi ficar fazendo com ela, e quando eu vi, nós estávamos conversando e falando e contando, e a fulana, e a ciclano, e o Beltrano, aí o que aconteceu tal dia, lembra de não sei o quê, e aí eu tive um insight, eu falei, por isso que chama fuxico, né? As mãos estão ali ocupadas para fazer essa trouxinha, enquanto isso se conversa, né? Enquanto isso se trocam coisas. E essa ideia do fuxico como conversa fiada, né? A gente desqualifica, mas no fim das contas é extremamente importante, inclusive para a gente perceber o quanto a gente tem identificações com várias pessoas, o quanto é gostoso trocar lembranças, trocar informações, né? E aí, depois eu fiquei pensando também que essa ideia do fuxico, né, do conversar, do contar coisas da vida de todo mundo, é uma coisa absolutamente universal, é absolutamente natural, humana, e a gente, no fim das contas, a gente tem discutido muito, né, o que está acontecendo com a comunicação e com as redes sociais e coisa assim, e no fim das contas, o que são as redes sociais? São uma grande fonte, a grande maioria das informações são puro fuxico. Às vezes, fuxico inocente, às vezes não, né? Então, mas de qualquer maneira é algo que está saber do outro, saber da vida do outro, é algo absolutamente necessário e importante para a grande maioria das pessoas, né? Claro que
que a gente critica as pessoas que são tidas como fuxiqueiras no mau sentido, né, que só falam mal e coisa e tal. No entanto, a gente não pode negar que somos animais gregários. A gente só sobreviveu por causa disso, né? Porque nós somos capazes de viver em grupo e nós necessitamos viver em grupo. E na hora que a gente sabe das coisas e sabe o que um fez, o outro aconteceu, isso tudo une e também nos confere esse sentimento de eu também sou assim, eu também sou humano, eu pertenço a algum lugar, né? Então, eu coloquei aí essa colcha de fuxico, porque eu acho que isto aqui é uma solidificação, é uma objetificação desse interesse da gente, né, em trocar informações e ideias e pensamentos a respeito da gente e dos outros, né. Aqui eu pus crochê, porque eu sou uma crocheteira, não sei se vocês sabem, então eu não podia deixar de pôr crochê, que é uma outra forma de fugir. Isso aqui, gente, é porque eu adorei as imagens, eu quis compartilhar com vocês. Agora, olha isso, olha essa coisa, que coisa mais espetacular. E, inclusive, tem um livro do Gustavo Barcelos que ele fala do instinto de trabalhar, que as mãos humanas, elas necessitam construir coisas, né? E, e que, se a gente for olhar, praticamente tudo qualquer coisa onde a gente esteja foi feito por alguém, foi feito de alguma forma. Se nós não tivéssemos essa capacidade de mexer com os materiais e transformar os materiais, a gente talvez não existisse. Agora, o que eu acho incrível é que, assim, a gente constrói desde coisas terríveis como armas, né, e bombas, a coisas belíssimas, e às vezes coisas belas da maneira mais singela possível, né, como eu adorei aqui essas rosas, eu fiquei com muita vontade de fazer, fiquei olhando, pensando como é que faz, eu acho que pega, eu já imaginei na minha cabeça, já fiz o desenho. E ali é uma outra colcha de retalhos, um patchwork lindo também. Só que assim, aí continuando na minha provocação, né, do que eu ia falar, né, tá bom, vou falar sobre a fala, aí eu cheguei à conclusão de que eu deveria trazer para vocês um texto que eu escrevi, assim, que modéstia às favas, eu acho que é um dos que eu mais gosto, que é exatamente sobre a fala. Esse texto e aí então eu vou contar uma história para vocês e vou comentar essa história, né? Já que estamos falando de fala e de falas transformadoras, né? Esse texto que eu escrevi está no livro Ânima e Ânimos de Todos os Tempos, e é a Fala Encantada da Alma, é esse o nome do texto, que é sobre as Mil e Uma Noites. Então, o que aconteceu? Quando a gente estava discutindo no grupo da Maria Zélia, esse grupo que eu tenho com a Maria Zélia, eu tenho desde 1999, veja bem, desde o milênio passado. Então, a gente começou a discutir a respeito, né, desses dois arquétipos, da ânima e do ânimos, e aí tem a proposição do Jung e da Emma Jung, de que do aspecto masculino nas mulheres, que seria o ânimos, e no aspecto feminino, no homem, que seria a ânima. Mas depois o Jung não se debruçou mais muito sobre isso, ele deixou esse tema com a mulher dele, com a Emma Jung, mas depois os pós-jungianos desenvolveram essa ideia e o Hillman propõe que todos nós temos esse casal anímico, né, interno, ânima e ânimos, né?
E aí a gente começou, no nosso grupo, a gente estava estudando isso e começamos a pensar em escrever sobre, sobre figuras anímicas, né, sobre casais. E aí um escolhe Tristão e Isolda, outro escolhe Dante e Beatriz, o outro sei lá mais quem, e eu, como sou uma advogada do diabo contumaz, eu falei, eu quero falar do Sultão e da Sherazade, porque eu queria olhar para esse sultão, né? Eu falei, caramba, ele aparece como o Facínora e ela como a idiota. Não, não é possível, e é uma história que permanece até hoje. Eu quero ir atrás disso, e foi por onde eu fui, né? E é uma história sobre o quê? Sobre a fala, né? Opa, peraí. Sobre a fala de uma mulher, né? Então, eu vou contar rapidamente a história, só para vocês se situarem. Desculpe quem já conhece, mas a história é assim: existiam dois irmãos, o Shahryar e o Shahzaman, que quando o pai deles morreu, eles dividiram o reino. Um, o Shahryar ficou com uma parte, o Shahzaman ficou com outra parte. E estavam lá vivendo as suas vidas. Chegou um momento em que o Shahryar ficou com muita saudade do irmão e ele resolveu visitar o irmão. Então ele arrumou uma comitiva, não sei o quê, e chegou lá, mandou chamar o irmão, né? E mandou ir buscar o irmão para visitá-lo. O irmão concorda, despede da sua esposa, da sultana, né? E aí vai até o acampamento da comitiva que tinha vindo buscá-lo. Ele lembrou que ele tinha que pegar não sei o quê, e ele volta. E no que ele volta, ele vê a mulher dele transando com um escravo. Ele fica absolutamente furioso, mata os dois, volta para o acampamento, vai para o reino do Shahryar, sem falar nada para ninguém, e chega lá no reino do irmão. E o irmão recebe com todas as honras, e ele triste, macãozinho, acabrunhado, não sei mais das quantas, e o outro não sabia o que fazer para alegrá-lo. E aí ele fala, vamos fazer uma caçada amanhã. Tá bom. Mas aí o Shahzaman chega para o Shahryar e fala assim, olha, eu tenho uma sugestão, você despeça-se da sua esposa e aí a gente vai esperar aqui para ver o que... E aí depois eu quero te mostrar uma coisa. Acontece que o Shahzaman já tinha visto que a sultana tinha um jardim secreto onde ela e as outras mulheres do harém recebiam vários escravos e ficavam lá na maior orgia. E ele queria que o irmão descobrisse. Então ele faz a mesma coisa, o irmão fala que vai viajar, e aí ele leva o irmão para espiar a sultana. O irmão vê aquilo, fica enlouquecido, também mata todo mundo, e eles vão caçar, e eles ficam assim, um olhando para o outro, falando, nós somos os mais infelizes, nós somos muito infelizes, isso não é possível, não sei o quê. E eles estão andando numa praia, quando eles veem na praia algo se movimentar esquisito na água, e eles percebem que de lá está saindo um grande gênio, e o gênio vem carregando uma harpa. O gênio, eles ficam com medo, né? Na língua árabe, os gênios são chamados de jinn, né? Eles ficam com medo e aí eles sobem numa árvore e ficam ali escondidos. O gênio pega aquele baú, abre uma tampa, abre a segunda tampa, resumindo, ele abre 7 tampas do baú, e de dentro sai uma
linda donzela, uma linda donzela, coisa nenhuma, uma linda mulher. O gênio transa com ela, e quando ela está transando com o gênio, ela olha para o alto da árvore e ela vê os dois, e os dois veem que ela viu. Ela dá uma bebida pro Djinn, que ele cai adormecido, e ela chama os dois e vira para eles e fala: eu quero fazer amor com vocês. Eles olham para ela com aquela cara, assim, espantados, mas eles percebem que é melhor eles toparem, e depois ela pede para cada um deles um anel. E daí ela tira uma corrente, né, de dentro do baú, abre a corrente, coloca os 2 anéis que ela recebeu, e ela vira e diz assim: só faltavam 2 para eu completar 100. Eles ficam abismados, né? No livro tem toda a história dessa moça, porque que ela foi raptada pelo gênio, ela estava se vingando, tem toda uma história sobre a moça, mas os 2 irmãos, quando vem aquilo, eles chegam à conclusão de que as mulheres eram horrorosas, não tinham mulher nenhuma digna de confiança, que isso era um absurdo. Falam até aquela mulher trancada, as 7 chaves, não era possível de controlar, não sei o quê, voltam para os seus reinos, se despedem. E aí o Shahriar chega à seguinte conclusão: ele dali para frente, ele se casaria todas as noites, volto aqui para ele, se casaria todas as noites com uma virgem e mandaria matá-la na manhã seguinte. Quem era o responsável por levar a virgem até o sultão era o vizir, e quem era responsável por matá-la também era o vizir. E aí começa a saga da Sherazade. Quem é a Sherazade? Ela é uma das filhas do vizir. E aí chega um momento em que o reino todo estava desesperado, todo pai que tinha uma filha em idade de casamento estava apavorado, quando a Sherazade chega para o pai dela e fala assim: é imperioso que eu me case com o sultão. E o pai dela fala: tá louca? E ela, aliás, assim, no livro, a conversa entre eles é longa, é uma longa discussão, mas ela insiste, insiste, e daí ela fala para ele o seguinte: se eu não for se o senhor não me levar para casar com o sultão, eu vou contar para o sultão que o senhor está se negando, e o sultão vai matá-lo, e nós vamos ficar, eu e minha irmã vamos ficar absolutamente sem ninguém para nos ajudar, para nos proteger. Então, o senhor não tem saída. O sultão vai e faz o que a filha pediu, né? Então, é a saga de Sherazade que é o fio condutor dessa obra, que chama As Mil e Uma Noites. Essa obra foi escrita, os primeiros manuscritos são do século IX depois de Cristo, né? Então, essa é uma história que está há 11 séculos entre nós, né? E está sempre viva, está sempre inspiradora, né? E a sua longevidade e popularidade lhe confere o status de mito, porque só personagens que falem das profundezas da alma têm tal poder de permanência, né? É assim, é porque está falando de algo, está falando de algo muito profundo, está falando de algo simbólico, né? E quem é a Sherazade, né? Ela ela é uma mestra na arte de falar, de enredar suavemente. Ela vai começar, como todo mundo sabe, ela vai começar a contar histórias para o sultão, né? Mas ela não vai contar nem fábulas moralistas, nem tampouco fábulas de cunho didático. A intenção dela não é doutrinar o sultão,
mas é sim trazê-lo de volta à multiplicidade da vida das pessoas, seus desejos, seus destinos, sua luta pela justiça, pela verdade, pelo amor. Acima de tudo, ela fala da submissão das pessoas a um poder maior e sua humildade diante da vontade de Allah. Então, as histórias que ela conta, são histórias que trazem muitos personagens, mas que tem sempre essa questão de que por mais que alguém queira ter controle, por mais que alguém queira ser absolutamente poderoso, tem sempre algo maior que essa pessoa, né? Outra coisa interessante é que a Sherazade, ela não é descrita, né, porque ela é bonita ou porque ela é sexualmente muito atraente, né? Não é aí que está o fascínio que ela provoca, né? Ela, por outro lado, ela é descrita por suas dotações espirituais, né? E o Jarrouch, que é um professor de árabe da USP, que fez a tradução direto do árabe e do egípcio, dos manuscritos das Mil e Uma Noites, e fez e isso foi publicado aqui no Brasil há alguns anos. Ele diz o seguinte sobre ela, né? Que ela tinha lido livros e compilações de sabedoria e de medicina. Ela decorara a poesia, ela consultara as crônicas e histórias, ela conhecia tanto os dizeres de toda a gente, como as palavras dos sábios e reis. Ela era conhecedora das coisas, inteligente, sábia e cultivada. Tinha lido e entendido. Então, essa é a Sherazade. E essa obra das Mil e Uma Noites, ela é o quê, essencialmente? É a fala da Sherazade, toda a madrugada após madrugada, durante mil e uma, que é um número que não é exato, né? Não são exatas mil e uma noites, assim, mil e um é uma ideia de grandeza, né? É um mil mais um, né? Ela é alguém cuja fala é que vai tecer toda uma saga altamente simbólica, por um lado, e transformadora, por outro, né? E aquilo que eles falam, né? Ela tinha lido e entendido. Isso está na tradução do livro, tá? Ela tinha lido e entendido. E eu vejo o seguinte, né? Que o entender faz a diferença, né? Ela entendia a ferida do sultão. Ela entendia o amor dele pelo irmão mais novo. Ela entendia a devoção do sultão aos seus deveres de sultão e de comandante e a sua devoção a Allah. Então, o que ela faz? Sua primeira intervenção junto ao marido, que era um algoz, foi pedir a presença da irmã. Isso é uma coisa super esquisita. Ela se casa com ele e ela pede para ele se a irmã dela poderia ficar com eles no quarto, né, nessa primeira noite, porque ela queria ter ela tinha o hábito de todas as noites contar histórias para a irmã. E ela queria ter a oportunidade de, por uma última vez, contar uma história para a irmã. E aí ela pede para ele que a irmã esteja presente. E ele consente. E eu entendi que nesse momento ela criou um laço de identidade com ele,
pois ele entendia o que era amar um irmão profundamente. E ela inclui a irmã na história deles, né? Então, eu, né, avaliando essa história, e aqui tem uma imagem sensacional, né, o sultão, a Sherazade e a irmã lá atrás olhando, né? Ela chama Dinarzade, a irmã, né? E esse momento, ela consegue criar uma primeira fissura nessa armadura de, de brutalidade do Shariá, né? Porque ele consente, né? Ele consente que a presença da irmã, que era uma coisa completamente inesperada, né? E aí ela tem com isso um pretexto para poder começar a contar suas histórias, porque era isso que ela dizia que fazia com a irmã. E aí, né, tem uma outra coisa que era absolutamente sensacional na fala da Sherazade. As primeiras histórias, né, e eu fiquei olhando, porque vai tendo dia por dia, né, as primeiras histórias, os protagonistas são todos homens. Eles estão lutando para sobreviver, eles estão lutando contra figuras fantásticas, como gênios ou então feiticeiras, eles estão lutando com alguma autoridade muito tirânica, eles estão sofrendo perdas ou traições de tudo quanto é tipo. E aí, com isso, o que acontece? Ela deixa o sultão confortável, ela provoca a empatia dele. Afinal, ele se considerava, junto com o irmão, o mais infeliz dos homens. Ela vai delicadamente, ela o coloca diante do sofrimento de outras pessoas e mostra que isso não escolhe nem nome, nem posição, nem classe, nada, que todos têm dor, né? Ao mesmo tempo em que ela legitima a dor dele, né? Então não é aquela coisa de, tá vendo? Como assim? Você é sultão, tá reclamando do quê? Aliás, é uma coisa curiosa que eu já cansei de ouvir, né? Assim, pessoas que supostamente têm privilégios, como assim estão sofrendo? Sofrem também, né? Aí, o que ela só vai contar uma fábula que as protagonistas são mulheres no 60º dia, né? Passam 2 meses ela contando histórias, né? E aí ela conta uma história é uma história de 3 mulheres e é interessantíssima a história, porque são 3 irmãs e tem uma lealdade enorme entre elas, né? A lealdade entre elas é o fio condutor, né? E, de novo, ela consegue uma aproximação com algo importante para o sultão, que é a lealdade, porque para ele a lealdade é sagrada, né? A ofensa à lealdade, a esse princípio, é uma das fontes da ferida do sultão. Mas ela começa a introduzir um novo olhar sobre o que acontece com as mulheres, né? Que elas não são só traidoras e falsas, que elas podem ser leais e submeterem-se a grandes sacrifícios para manterem-se assim. Com isso, sim, mais uma fissura na armadura do sultão. Nessa história dessas mulheres, tem assim, elas têm que cumprir uma série de sacrifícios para poder, para poder conseguir a liberdade delas. Vale a pena ler o livro, não dá para contar todos os detalhes aqui. Aí, então, tem um fato que é muito interessante nessa fábula, né, nessa história, que, assim, as fábulas, elas se desdobram uma dentro da primeira assim, e os protagonistas, eles, com muita frequência, eles resolvem os problemas deles contando histórias, né?
de uma certa forma, os personagens repetem essa façanha da Sherazade, né, que é ir contando histórias para poder resolver situações de conflito, né, situações que parecem insolúveis, né. Então, o que está na raiz disso, né? Na raiz disso está, assim, a curiosidade, né? Ela consegue sobreviver, a Sherazade consegue sobreviver instigando a curiosidade e a reflexão do seu perseguidor. Porque se, por um lado, ela conta histórias que fazem ele pensar e se comparar e coisa e tal, por outro lado, ela para, né? Ela inventou o seriado, né? Ela para num momento em que, e daí ele quer saber o dia seguinte, né? Ela instiga a curiosidade nele, né? Opa, meu Deus, foi. E aí é interessante porque eu queria ressaltar a questão da curiosidade, né? A curiosidade, inegavelmente, é uma demanda psíquica. Todos nós somos curiosos. E ela é muito presente no processo de ampliação da consciência, né? E então a gente pode pensar na curiosidade como uma instância formadora de transformações, né? E ela é irmã gêmea da transgressão, sem a qual a alma não se expressa. Eu vou ler aqui, daí depois eu comento com vocês. Newton Bonder discute o caráter transgressor da alma em contraposição ao conservadorismo do corpo. A curiosidade instiga a alma a transgredir. Surge espontaneamente ou estimulada por alguma proibição, sugestão ou conflito, né? Eu cito aqui um livro que, por sinal, é muito bom, e quem tiver a chance de ler, por favor, leia, ou se tiver a chance de ver o espetáculo teatral, também veja, que é um livro que se chama A Alma Imoral, escrita por um rabino que chama Newton Bonder. E ele levanta uma questão, ele parte do mito, né, de Adão e Eva, e da desobediência, né, da Eva e comer o fruto a maçã, o fruto da árvore do bem e do mal, quer dizer, da árvore do conhecimento, da árvore do discernimento, da árvore, aquele fruto era capaz de permitir que as pessoas pudessem avaliar, né, situações, então, obviamente, ampliar a sua consciência, mas ele fala que essa ação, né, de transgredir, de desobedecer a Deus, esse é um movimento da alma. É a alma que é curiosa, é a alma que quer ir além. O corpo, embora as religiões monoteístas e judaico, né, e que partiram do judaísmo, o judaísmo e mesmo o islamismo, né, tendem a olhar o corpo como o grande transgressor e falar dos pecados da carne que dos instintos, a carne é fraca e daí não sei mais o quê. E ele coloca que não, que a carne é conservadora, quem é transgressor mesmo é a alma, né? E a transgressão, ela vem muito atrás ela é instigada, a porta de entrada da transgressão é a curiosidade, né? Esse tema, inclusive, é um tema que aparece em vários momentos, né? Primeiro tem esse mito fundante da cultura judaico-cristã, que é o mito de Adão e Eva, mas tem várias outras histórias. Se a gente pega, por exemplo, a história do Barba Azul, é exatamente isso. Ele fala: tem aqui todas essas chaves, só não pode abrir aquela porta. É exatamente a porta que ela vai abrir e descobre o que tem que descobrir, né? Então, o que tem, né? A curiosidade seria aquela
a porta de entrada para que a alma se manifeste e se amplie, né? Agora, o que que acontece? A gente tende a desqualificar a curiosidade, a falar que tem pouca importância, né? A inclusive falar que a curiosidade matou o gato, achar que, inclusive, tem muita associação, né, da curiosidade com o feminino, que é uma forma de desqualificação também, né? Mas eu, sinceramente, eu acho que a sabedoria profunda das fábulas e mitos derruba esse limite, né? Ao contrário, coloca a curiosidade como essencial para que a gesta heróica se faça e novas competências sejam atualizadas, sejam atualizadas. Quer dizer, sem você querer saber o que está oculto, não há conhecimento verdadeiro. Então, a curiosidade abre as portas quando estamos nesse caminho. Não sabemos o que vamos encontrar, mas encontramos o que é preciso e nem sabíamos que buscávamos. Eu acho que essa questão, né, da gente encontrar o que está procurando, o que precisamos encontrar, é uma questão muito importante, muito séria, né? Inclusive no nosso papel enquanto analista. Porque os nossos pacientes têm muita mania de querer saber por quê. Por que que eu fui querer isso? E, em geral, a pergunta é retórica, né? Por que que eu escolhi aquele marido? Por que que eu escolhi aquela mulher? Por que que eu fui fazer... Pergunta já com a resposta, tipo, não deveria ter feito. E eu costumo provocar meus pacientes com o seguinte: não, vamos responder essa pergunta para valer? Por quê, né? Você escolheu essa pessoa. E que o nosso ego acha que sabe por que escolheu, mas a gente escolhe com uma instância muito maior. E, em geral, a gente escolhe o que a gente precisa para se saber, o que a gente precisa para conhecer mais profundamente os nossos complexos, as nossas dinâmicas internas. Então, eu sempre falo, responde para valer, né? Por quê? O que foi que você encontrou, né? A gente acha que a gente abre uma porta achando que vai encontrar uma coisa e encontra outra. E isso que você encontrou fala o quê sobre você, né? Então, só uma digressão aqui, né? Mas que também tem a ver com essa questão, né, do falar, né? Quando a pergunta é retórica e quando a pergunta é para valer, né? Aí tem uma coisa que é, né, a respeito das falas da Sherazade. Então, elas são contadas com calma, elas são contadas antes do dia raiar, e elas povoam de perguntas a alma do sultão. É a curiosidade semeada nele a porta que se abre para a jovem manter-se viva. Saber mais, isto é, saber-se, leva o sultão a caminhos desconhecidos e necessários para atender às demandas da sua alma, e que ele nem sabia que tinha, né? E aí tem uma coisa que eu acho muito legal, que é assim, essa história de amor, ela é construída no horário da Afrodite. O que é isso, o horário da Afrodite, né? A Jeanette Paris, que é uma psicóloga americana e que é da turma da psicologia arquetípica do Hillman, ela diz que a deusa do amor se apresenta no encontro dos opostos, da noite com o dia, quando a escuridão e a luz se misturam de tal forma que uma não é maior que a outra. A estrela d'alva, que sabemos ser o planeta Vênus, é a primeira a aparecer e a última a assumir do céu. Nesse encontro, os opostos se aproximam. A luz suave do alvorecer e do poente é a morada da deusa.
Afrodite e Vênus. Vênus é Afrodite na forma latina, né? E é incrível, porque as histórias embora o livro chame As Mil e Uma Noites, as histórias são contadas um pouquinho antes do raiar do dia, né? E aqui, né? Então, enquanto a nossa heroína desfia a sua fala encantadora, a noite vai se misturando com a manhã delicadamente e com esse espírito o dia se ilumina, com o espírito da delicadeza, né? A curiosidade surge na alma do sultão nesse momento de encontro amoroso de sombra e luz, na entrada do dia. Ao contrário do tradicional papel das histórias contadas para dormir, ela conta histórias para acordar o marido. Ela conduz seu marido à luz, local preferido da curiosidade, uma vez que tem a função de descortinar o que está oculto, e faz isso amorosamente sobre a luz de Afrodite. Tem outro aspecto que a gente tem que considerar, né, quanto ao fato de que ela falou para o pai que era imperioso que ela se casasse com o sultão, né? Algo nela, então, se apresenta tão forte que a ameaça da morte não a intimida, ou não é suficiente para demovê-la dessa decisão, né? E a gente pode se perguntar, que chamado é esse? Por que uma moça vai deliberadamente em direção à morte? Então, vamos ver o quadro aqui, né? A gente tem, por um lado, o sultão possuído pela dor, a humilhação da traição da esposa, e que vê em toda mulher essa possibilidade de ser traidora e terrível. Por outro lado, tem uma moça tomada pela necessidade de aproximar-se desse homem, que é declaradamente um algoz de esposas. No entanto, ele não manda matar. E ela, a cada manhã, afirma que pode continuar seu relato com a seguinte frase: se eu sobreviver e o sultão me preservar. Engraçado que quando eu comecei a ler o livro, eu ia lendo isso, e isso de alguma maneira enroscava na minha cabeça, mas eu não tinha percebido por quê. Até que eu comecei a olhar assim, obsessivamente no final de todas as histórias, né? Porque ela começa a contar a história, de repente ela para. Por quê? Porque o dia começa a amanhecer, ele, como religioso, tem que parar para fazer as orações. A primeira oração das 5 orações por dia que um muçulmano tem que fazer, e também porque tem que trabalhar. Então, ela para e ela fala sempre: olha, eu posso continuar essa história se eu sobreviver e o sultão me preservar. E aí eu me dei conta, né, que ela falava isso sempre, todas as vezes, nessa ordem, né? E aí, com isso, é de uma sutileza, porque ela afirma de uma forma muito disfarçada que a vida dela não depende exclusivamente da vontade do sultão. Porque até o sultão voltar no dia seguinte, resolver se vai mandar matá-lo ou não, ela podia morrer por qualquer outra razão, né? Então, ela deixa assim claro que ele é muito poderoso, mas que há algo que é maior que ele, né? E, e que, então, a gente falando em psicologuês, né? Ela fala o quê? Ela fala que o self sabe mais que o ego. O controle egóico sobre os desígnios e a sabedoria do self é ilusório, né? Agora, na fala deles, do livro, o que ela fala? Deus, Alá, é maior, né? E eu achei isso, na hora que eu me dei conta, eu achei isso absolutamente sensacional. Então, voltando, né, a esse casal, ela não sabe por que escolheu esse homem,
ela atende a esse chamado imperioso. Porque em nenhum momento, quando ela fala para o pai é imperioso, ela explica por quê. Ela simplesmente diz que é imperioso, bate o pé e bate o pé, né? Por sua vez, ele pensa que sabe por que ele não quer matá-la. Ele acha que ele não quer matá-la porque ele quer saber o resto da história. Só que o que está acontecendo aí nessa dinâmica toda, né? Algo maior do que ele está se constelando, né? E o caminho ao que deve ser encontrado começa a se fazer. Agora um pouco de psicologia, né? Então, quando a ânima se apresenta com suas demandas, o ânimos vem junto. O casal anímico se constela em cada um e no encontro de pares, então se forma um quaterno. Então tem um casal anímico nela, ânima e ânimos na Sherazade, ânima e ânimos no Shahriar. A dinâmica, então, que se instala é regida pelos aspectos inspiradores da ânima e os aspectos ativos do ânimos. Em outras palavras, a ânima inspira, o ânimos faz. Assim, a dança entre eles se inicia no compasso da inspiração e ação. Então, esse casal, inicialmente, ele parece fadado à tragédia. Só que um diálogo criativo acaba se estabelecendo entre eles e entre os componentes desse quaterno, né? O sultão, o que ele apresenta para o mundo? Ele apresenta um ânimos vingativo e cruel, que, por sua vez, é inspirado por uma ânima traidora e desleal. A princesa, por sua vez, mostra-se leal, dedicada, determinada e ativa. Ela decide se aproximar intimamente dele. Algo nela a leva para perto desse homem perigoso. E aí eles iniciam uma dança de palavras e imagens. Uma trama de cumplicidade se instala, uma vez que ela, na proximidade com o sultão, ganha mais força a cada dia. O poder de um feminino reprimido e ameaçado vai crescendo de forma suave e constante. O casal pode, então, estabelecer um diálogo com aspectos perdidos de si e reclamantes de expressão. Ele tinha perdido a delicadeza, a suavidade nele. Ela, como representante das mulheres assassinadas, ela tinha perdido a capacidade de existir, de poder ser, né? Só que nessa dança entre eles, esse diálogo vai se estabelecendo e eles vão se encontrando, né? Nessa dança, né, a moça mobiliza no marido sua ânima leal e delicada, muito diferente da ânima terrível que ele tinha até então atualizada na sua consciência. Sherazade coloca o seu ânimo a serviço da construção de uma fala que a um só tempo é regeneradora e artífice da ponte que une os aspectos dissociados de cada um. Shahriar, por sua vez, entra num diálogo com seu ânimo terrível e vingativo em si e vai afastando sua influência sobre a inspiração de uma ânima criativa mobilizada pela esposa. Então, eu vou ler para vocês uma fala do Rubem Alves num texto que ele escreveu sobre as Mil e Uma Noites. Ele diz o seguinte: ele fala que o Rubem Alves diz assim: a fala é masculina e a escuta é feminina. Realizados os atos de amor físico que acontecem nas noites de núpcias, quando o fogo do amor carnal já se esgotara no corpo do esposo, quando só restava esperar o raiar do dia para que a jovem fosse sacrificada, ela começa a falar. Conta histórias. Suas palavras
penetram os ouvidos vaginais do sultão, suavemente, como música. O ouvido é feminino, vazio que espera e acolhe, que se permite ser penetrado. A fala é masculina, algo que cresce e penetra nos vazios da alma. No convívio com o sultão, entre o sultão e a sultana, é ele quem escuta. Portanto, ele atualiza aspectos de um feminino que havia sido demonizado e reprimido. E é ela quem fala. Produz histórias para encantar e conquistar, como um herói destemido que usa suas melhores armas para vencer uma batalha. Eu vou ler daqui para frente, porque eu acho que eu não consigo acrescentar mais nada do que o que está escrito. Porque eu gostei do que eu li. Então, eu estava falando do Rubem Alves, e aí ele, o sultão, fica como quem fica, enquanto como aquele que escuta, ele vai atualizando aspectos do feminino nele, de um feminino acolhedor, e ela, enquanto fala, né, ela vai atualizando aspectos de um masculino criativo nela, né? E assim, o sultão vai a cada madrugada entrando por essa estrada desconhecida, mas desejoso de saber o que virá e o que virá. Passo a passo, ele vai recompondo o tecido esgarçado da sua alma. Sua ferida deixa de ser o farol pulsante que guiava seu olhar. A ferida passa a ser a sua cicatriz. Ele descobre novas possibilidades de viver um casamento. A conúncio se faz, e outro sultão, mais inteiro que o anterior, pode viver um encontro com ele mesmo. Sua armadura paralisante se abre definitivamente. Então, ali foi o que eu levantei a respeito do sultão, né? Agora, a Sherazade, ela, por sua vez, ela vence a ameaça de ser aniquilada, né? Como uma representante de mulheres submetidas a um masculino devorador e opressor, ela passa a ser a companheira de um homem que a vê como igual quanto ao valor, mas diferente em sua singularidade. Eu acho isso muito importante porque, assim, isto aqui é a verdadeira valorização do feminino, né? Não é ser igual a um homem, igual a aspectos que são supervalorizados do masculino, mas é igual quanto ao valor por poder ser, inclusive, por poder ser singular, né? E então ela acaba encontrando um lugar de guia do seu próprio caminho, e ao lado dela está o outro recém-descoberto em meio a crostas de dor e de raiva, né? O casamento da jovem se faz pela atualização dos aspectos mais criativos do seu par interno, que inspira a ânima e realiza o ânimos. A inspiração é respondida com a sua fala penetrante e transformadora. Aí, concluindo com Rubem Alves, né, ele diz o seguinte, que essa história não se trata de uma história de amor, entre outras. Ao contrário, é a história do nascimento e da vida do amor. O amor vive nesse sutil fio de conversação, balançando-se entre a boca e o ouvido. O segredo do amor é a androginia. Somos todos homens e mulheres, masculinos e femininos ao mesmo tempo. É preciso saber ouvir, acolher, deixar que o outro entre dentro da gente, ouvir em silêncio, sem expulsá-lo por meio de argumentos e contra-razões. Nada mais fatal contra o amor que a resposta rápida,
que é um alfange que decapita. Somente sabem falar os que sabem fazer silêncio e ouvir. E, sobretudo, os que se dedicam à difícil arte de adivinhar. Adivinhar os mundos adormecidos que habitam os vazios do outro. As 1001 Noites são a história de cada um. Em cada um mora um sultão, em cada um mora uma Sherazade. Aqueles que se dedicam à sutil e deliciosa arte de fazer amor com a boca e o ouvido podem ter a esperança de que as madrugadas não terminarão com o vento que apaga a vela, mas com o sopro que a faz reacender-se. Rubem Alves. Acabei por enquanto. Vocês querem ver as imagens que eu... Deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Uhum. Então, vocês estão vendo alguma coisa? As 1001 Noites são a história de cada um. Esse é o... Tá aqui, tá tufi. Uhum. Foi aqui que eu parei. Né? Aqui eu tinha visto isso. Nananana. Tá. Então foi isto. Ah, eu não falei isso, né? Que esse casamento não fala de um filho, um corpo, mas claramente nasce um novo tempo. Né? Então, vamos ter, no casamento entre Shahriar e Sherazade, nasce o filho do tempo novo. Ele não tem nome específico nem corporeidade, mas não é isso que importa. Esse filho é o próprio alvorecer das partes escondidas e distantes de cada um. Ele é o encontro com a integridade da alma. Ele é o amor que solda as fissuras e dissolve as pedras que impedem o fluxo da vida. É o eterno vir a ser e a esperança na regeneração. E aqui as últimas duas falas do Rubem Alves. Pronto. Ana, estou Oi. extasiada. Eu e muitos que estão comentando, não só no chat da nossa live, como na nossa página do Instagram, que as imagens estão sendo postadas, né? Não tenho outra palavra, estou extasiada. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Você sabe que eu gosto muito desse texto, eu gostei muito de ter escrito, e gostei muito de poder retomá-lo agora, a partir dessa provocação, né, sobre o tear e a fala e a construção da alma, né, porque é isso, né, como a fala costura e, e, e pode reconstituir, né? Pode tanto fazer alguma coisa completamente nova, como pode recuperar, né? E é a nossa função, é o nosso ofício, né? No fim das contas. Esse é o nosso ofício, né? E eu lembro que quando eu comecei a ver, quando eu conheci esse texto, né, lido pelo Jarrucha, eu já tinha lido antes outra tradução, que a gente tem algumas outras traduções, mas é que foram traduções feitas em cima de tradução. Então, especialmente teve um francês que traduziu do árabe, que depois todo mundo traduziu a partir desse francês. Então, vai perdendo, né, vai perdendo muito das sutilezas, né? Mas eu lembro que eu comentava com a turma, eu falava, gente, ela é uma analista, ela é uma terapeuta, porque
E como, no fim das contas, né, a gente, no nosso ofício, é isso que a gente faz, a gente escuta, a gente fala, a gente se abre para as imagens internas das pessoas que nos procuram, a gente, a gente estabelece diálogos com as nossas próprias imagens, né? E, aí é um fio que vai se descendo, né? Então, eu fico, eu fiquei feliz de poder retomar esse texto e compartilhar com vocês. Obrigada mesmo, tá? Tem várias pessoas falando no chat. Eu proporia que vocês leiam o que vocês estão escrevendo, tragam Também acho, isso. aliás, a Ah, propósito, eu não falei, mas por favor, quem puder abrir a câmera, abra para a gente se ver. Segundo, falem, né? Não precisa escrever. Eu não consigo. Bom, eu estava lá olhando a apresentação, eu não consigo ler chat. Eu não tenho essa capacidade de fazer tantas coisas. Ah, Eu posso falar uma coisa pode, que não, me claro que tocou? pode. Eu não peguei do início, porque eu estava no consultório e cheguei já depois de 8 horas, mas assim, fiquei encantada, né? As Mil e Uma Noites é um dos meus contos favoritos, assim, mas eu nunca tinha ouvido uma versão igual a que você falou. Já fiquei aqui perguntando para Maria Helena, né? Livro, o que que ela está citando? Meu Deus, eu nunca ouvi essa parte da história, né? Fui Aham. procurar na Amazon um livro, ai meu Deus, eu quero esse livro. Porque assim, essa São história 4 do volumes. sultão, acabei de comprar. Então tá bom. Ah, Inclusive, eu achei mesmo, os 4 volumes. Eu nunca tinha ouvido a versão, a história do sultão, né? A gente sempre pega a história a partir da traição, do casamento, não essa parte anterior que você trouxe, que eu achei fantástica. uhum. A história do gênio, da mulher, e como você disse, essa mulher também tinha uma história, obviamente. Mas eu fiquei presa quando você trouxe a questão da curiosidade, que eu achei fantástica, porque eu nunca tinha pensado por esse lado. E aí eu pensei assim, né, o quanto essa imagem negativa de ânima que ele acabou projetando em todas as mulheres por conta da vivência dele com esse feminino que o feriu, fez com que ele tivesse uma certeza absoluta, né? Nenhuma mulher presta, todas as mulheres são Uhum. traidoras. Então, era uma certeza muito, muito, muito absoluta. E aí o interessante nas histórias da Sherazade é que elas nunca terminavam, então sempre ficava o suspense aí a questão da série. O pessoal aqui no chat adorou, né? Você dizendo que ela iniciou aí a questão das séries. Criou, inventou a série. Ela criou, inventou, né? Ela inventou seriados, Inventou mas seriado. assim, mas a curiosidade que isso despertava nele, né? O motivava a querer continuar, né? Claro que estava sendo laços estavam sendo construídos, mas ele estava sendo mobilizado por uma curiosidade que, como você mesmo citou, é algo muito produtivo, não é bem visto na sociedade, mas a gente sabe a importância da curiosidade, né, para a psique. E essa curiosidade significa simplesmente que a gente não tem certeza de nada, né? Então, assim, ele que tinha tantas certezas, não passou a não ter mais certeza nenhuma, né? Porque a Uhum. cada noite ele ficava sem certeza do que, como continuaria essa história. Então, aquela coisa de eu sei tudo, eu tenho ciência, né, de como as coisas são, foi também caindo por terra, assim. Eu fui vendo como essa curiosidade foi abalando essas certezas que ele tinha também, né? Uhum. Porque as histórias poderiam continuar de qualquer jeito, né? Não vou nem falar da sabedoria dela, de contar 60 histórias só falando do universo masculino, não vou nem falar disso, porque fiquei assim aqui, eu fiquei com vontade de pular, de ficar gritando aqui, dando pulinhos, assim, de, ai meu Deus, ai meu Deus. E o quanto, né, Joanita, o quanto, né, Ana, a curiosidade também é um instrumento do analista, né? O analista sem curiosidade não trabalha. Não.
né? Nós estamos ali porque estamos curiosos, nós somos instrumentos da curiosidade, né? Nós estamos ali a serviço da curiosidade. A curiosidade nos move, nos movimenta e nos traz o exercício profissional, né? Uhum. Esse paralelo é fantástico. É. E eu acho que alguém também sem curiosidade não entra em análise, porque a gente tem que se fazer perguntas, né? E eventualmente responder perguntas que são feitas a gente, né? E não é, não é. A Carol estava com a mão levantada, agora levantou a Nara. E a Eu ia falar justamente sobre isso que a Maria Helena falou, porque eu fiquei pensando aqui o quanto que nós, dentro do consultório, precisamos ser curiosos, né, acerca ali da história do nosso paciente. E eu fiquei encantada também com a live, Ana, de maneira assim, fiquei apaixonada, gostei muito, queria agradecer. E eu estava pensando justamente sobre isso que a Maria Helena já elucidou muito bem, o quanto que a curiosidade é necessária, né, dentro do nosso consultório, e responder perguntas e questionar essas perguntas de novo e voltar quantas vezes forem necessárias, né? Era só esse o comentário. Que tá bom. Minha vez. Boa Sua noite. vez, Nara, boa noite. Meu nome é Nara, estou falando aqui de Fortaleza, Ceará. Ai, que luxo! Poxa vida, luxo meu, né? Porque é a primeira vez que eu escuto uma palestra sua, Ana Maria. Já tinha vindo para outras palestras do TA e sempre gosto muito. Só conhecia você de referência bibliográfica. Então está sendo ótimo ver, foi ótimo ouvir e ver, né, seu rostinho e você contando uma história que mexeu tanto, assim, eu fiquei muito mobilizada e fiquei pensando quanta coisa essa sua palestra hoje, ela abre outros caminhos, como a própria Sherazade faz, na minha percepção, né? Quando você falou lá no começo sobre brincando, mas com muita precisão, que ela criou a série, né? Eu lembrei de um dilema hoje que eu vivo no consultório, que é muitas vezes as pessoas vão contar coisas e eu pergunto, aí quando é algo da cultura, né, assim, televisiva, cinema e tal, sempre tem alguém que diz assim, não, mas se eu falar, eu vou te dar spoiler. Pode ter certeza que eu também escuto isso. Eu não ligo para spoiler. Aí eu digo exatamente isso. Olha, eu sou muito curiosa. Eu não tenho absolutamente problema nenhum com spoiler. Pelo contrário, sempre que as pessoas falam algo que seria um spoiler, eu fico com mais vontade ainda de ver e de ouvir e de conhecer, né? E hoje mesmo, o processo de vínculo que eu estou construindo com uma pessoa, né, num processo arte terapêutico, se deu através desse contar, desse falar, porque ele queria me mostrar um jogo, e eu disse, me conta aí a história desse jogo, é um jogo narrativo. Ele disse, não posso que eu vou te dar spoiler, eu quero dizer que eu vou ter que entrar na internet, eu vou ter que ir atrás dessa história, aí a gente vai poder conversar, e aí ele disse, eu disse, então tá, pois eu vou atrás dessa história, porque eu quero poder falar sobre isso com você, né? E como a curiosidade, ela abre portas para esse afeto também poder fluir, me parece, né? Assim, não é uma coisa só mental, né? A curiosidade tem, eu estou entendendo que tem muito dessa força afetiva também. E quando você também foi falando dessa história, eu não conhecia, como falaram agora, né? Essa primeira parte dos irmãos. E achei belíssimo, né? Escutar tudo, fiquei até pensando o quanto essa história, ela ainda pode ser trabalhada, né? Na nossa própria história de vida, de muitas maneiras, né? O nosso masculino e o nosso feminino, através dessas imagens, o meu sultão e a minha Sherazade, a minha relação com eles. Enfim, fiquei pensando aqui em mil e uma coisas, junto com as mil e uma noites. Só a gratidão
pelo que você trocou aqui conosco. E ao Que TA também ótimo. pela oportunidade. Tem uma informação referente tem uma informação, só assim, um preâmbulo, né, referente à live de hoje, que eu acho que é fenomenal para ilustrar, para fazer um paralelo com a live que a Ana montou. Porque a ideia da live surgiu para a Ana, né? O convite nós já havíamos feito fazia algum tempo, mas a ideia da live surgiu para a Ana numa roda de samba de músicas, né? Num congresso. Então foi uma junção do intelecto, né, com o lúdico. Eu não vou esquecer aquele momento jamais, Ana. Que assim, na hora que a gente estava lá cantando, brincando, papapá, numa noite, né, pós dia inteiro de congresso, tal, você virou e falou assim: como é que é o nome mesmo do núcleo de vocês? TEAR. Ah, já sei o que eu vou falar. Você lembra disso, Ana? Você lembra desse momento? Lembro, lembro. E agora, assistindo a sua apresentação, é perfeito, porque é uma junção, né, do intelecto que estávamos ali num congresso, né, com o lúdico que estávamos ali no pós, enfim, cantando, brincando, né? Desculpa, Carlos, atropelei você. O Paulo e o Carlos. Fala, Carlos, e o Paulo, vocês resolvem quem vai primeiro. Fala, Paulo. Eu achei. Não, deixa eu começar parabenizando, assim, agradecer pela apresentação. E chamou a atenção, assim, essa relação da história das Mil e Uma Noites com a análise, né, o processo de análise, e o quanto esse processo, né, ele faz uma pausa quando começa a amanhecer, e semelhante assim às sessões, né, que vai chegando ao final, e assim, quando há essa vontade de continuar, mas aí só continua na próxima semana, né. Achei interessante, eu não tinha visto essa questão da curiosidade, né, que fez com que houvesse interesse em continuar, né, ouvindo as histórias. Mas tem uma questão que fica forte para mim também, é essa reconstrução da confiança, né, que foi perdida da parte né, dele. E como tem esse exercício da paciência também, né, de fazer com que, né, se reconstrua, né, reconstrua essa confiança, né, para que ele possa aí, né, relaborar, pode ser, ver essa traição inicial, né. Sim, eu acho que é importante isso que você falou, né? Porque a reconstrução a gente pode entender como reconstrução da confiança, por um lado, mas por outro lado, tem assim, a inclusão de outras possibilidades. Porque uma das coisas que são muito frequentes no olhar neurótico, o que é? É você ver sempre a coisa pelo mesmo viés, né? O nosso trabalho é conseguir ampliar, né? E mostrar que nada é tão absoluto. E ela é uma fábula, evidentemente, mas o que ela traz para ele é exatamente isso, são novas perspectivas, de tal forma que não é que a mulher dele deixou de ser traidora, a primeira a sultana deixou de ser traidora, foi uma coisa que ele viveu, só que não é mais por esse lugar, por esse viés que ele entende o mundo. Até tem eu falo lá, né, que a ferida pulsante deixou de pulsar e virou uma cicatriz, né? Tem um texto da Clarissa Pinkola Estés, naquele livro clássico dela das mulheres que correm com os lobos, se eu não me engano, é o texto número 13,
em que ele fala disso, ele fala do clã das cicatrizes, né? Não se trata de esquecer a dor, só se trata dela não doer mais, de tal forma que ela te impeça de ver outras coisas e de incorporar outras coisas, né? Então, mas Perfeito. obrigada pelo seu agradecimento, pelas observações. Tá? Fala, Carlos. Só complementar sobre as curiosidades. Realmente, eu acho que foi uma coisa que pegou na gente, pelo jeito que muita gente pegou em mim também, né? Porque a gente fala tanto do nosso consultório, do nosso ofício, que você falou tão bem, e é isso, a curiosidade existe nessa consciência, e a consciência precisa ser curiosa. Mas existe também, do jeito que você trouxe toda essa história, uma curiosidade da alma. A alma é curiosa com outra alma. Então, esses encontros acontecem quase sincrônicos por causa disso, né? Tem uma curiosidade que se apresenta. É interessante essa palavra curiosidade. Não, você sabe que essa coisa de lembrar os momentos, né? Que eu lembro quando eu falei, já sei o que eu vou falar, porque na hora que eu vi tear, e a gente estava cantando, e tinha uma moça da Bahia, não sei se vocês lembram, que ela recitou um cordel inteiro. Sim. Eu fiquei assim, em estado de choque com aquela mulher, né? E aí, na hora, eu fiz, gente, tem um monte de coisa sendo costurada aqui, né? Porque eram pessoas que não se conheciam e que, de repente, a minha ideia, a minha imagem ali naquele momento foi assim, nossa, tem um monte de coisa sendo costurada aqui. Então, eu falei, eu quero falar sobre o tear, né? E sobre a fala que costura, né? E quanto à coisa da curiosidade, eu lembro o momento em que eu comecei a pensar sobre a curiosidade, de arrumar um lugar de honra para a curiosidade, dela sair daquele lugar desqualificado, né? Que assim, ai, larga a mão de ser curiosa, ai, né? Tem assim uma crítica no popular, né? No senso comum a curiosidade. Eu lembro do momento, eu estava indo para a sociedade, saindo do meu consultório, eu peguei o minhocão, na hora que eu entrei na Praça Roosevelt, eu comecei a pensar, falei, gente, mas a curiosidade, ela é irmã da transgressão. Sem a curiosidade, a gente não transgride, e sem transgressão não se faz alma. Aí foi, bum, 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 bum. Assim, eu lembro, assim, agora, por que cargas de água saindo do Minhocão, entrando na Praça Roosevelt, apareceu isso na minha cabeça, também nunca vou saber, mas agradeço que apareceu. É. Fala, Nara. Naquela hora eu me embananei um pouco, mas eu ia fazer uma pergunta. Ainda cabe? Posso fazer? Cabe? Por causa do tempo, né? Uhum. Era sobre. Queria te escutar um pouco naquele momento que você fez uma relação do fuxico com os meios de comunicação hoje, não é? E como, de fato, a internet, né, é a residência do fuxico É a mesmo, né? residência. Fuxicar. E como. Na verdade, assim, eu só fiquei com vontade de ouvir mais agora que você falou toda essa história da Sherazade e que fala muito também desse diálogo, dessa forma de comunicar, né? Você falou de ouvir, silenciar, falar. O que você acha que essa história, né? Esse teu estudo, ele teria a dizer sobre a forma como a gente está se comunicando hoje em dia, sabe? Especialmente mediada quase que o tempo inteiro por alguma mídia, né? Por exemplo, aqui a gente está fazendo uso de uma mídia. Está sendo muito Sim, bom, por sinal. é. Mas o quanto que isso está fazendo parte de um novo desenvolvimento, né? De gerações que estão se construindo dessa forma, né? Eu, por exemplo, acho que eu estou na última geração que viveu uma vida que não necessariamente se construiu toda a partir disso. Depois de mim, desde a hora que nasceu. Não é? Aham. Então, a minha curiosidade foi para esse lugar aí. Uhum. Olha, eu não sou capaz de fazer exercícios de futurologia, né? Mas o que eu vejo é o seguinte: essas não são as mídias que as mídias não inventaram nada.
as mídias se valem de uma característica das pessoas, né? Se valem de uma característica da gente de ter curiosidade pelo outro, de querer se comunicar com o outro, e deram novos caminhos para que isso acontecesse, né? Tem uma coisa assim que a sua geração não conhece, mas, por exemplo, a minha geração, o grande ganho da minha geração foi a gente parar de se preocupar com o que os outros pensavam. Então, era aquela coisa assim, era uma luta, fazia parte da luta que não ter que dar satisfação, não ter que, né? E aí, de repente, é uma decepção, porque os nossos filhos dão satisfação do que eles comem de manhã, de quantas vezes vão no banheiro, de quantas assim, é uma coisa impressionante para o mundo, e não é só, né? Mas aí, né? E essa curiosidade pela vida do outro e ainda por cima o fuxico, né, a troca, a coisa de contar um para o outro, isso existe desde que a gente começou a se agrupar a se agrupar, né? Eu lembro de uma vez que eu fui para Mariana, em Minas Gerais, e fui lá num restaurante, e o restaurante era num casarão velho, e tinha assim a janela, e tinha construído ao lado da janela, era construído na pedra mesmo, eram construídos 2 bancos, de tal forma que a pessoa ficava sentadinha no banco assim, olhando a praça, 2 pessoas, uma aqui, outra ali. Aquilo fazia parte da arquitetura da casa, um banco para olhar a rua, né? Era um casarão bacana, provavelmente aquilo era um luxo na época, né? Mas o que a gente tem agora é essa possibilidade de comunicação de massa. Então, as coisas que as pessoas comunicam têm muito mais alcance. Então, isso é que é absolutamente novo e com efeitos inesperados. A gente não tem muito como saber o que vai acontecer. Mas o que se comunica, se comunicar em si, nisso, sinceramente, não tem novidade, né? Eu até brinco com uma história, eu juro que vai ser a última, porque o tempo já está esgotando, que não sei se vocês viram o filme que conta a história do nascimento do Facebook, né, daquele Mark Zuckerberg lá. Então, o que tinha? O menino tomou um fora de uma namorada, e aí ele descobre, tem lá um amigo dele brasileiro, eles descobrem um algoritmo que conseguiria mandar uma fofoca, no caso era uma fofoca, falando para um bom número, para um número grande, para o pessoal da universidade. Esse era o objetivo dele, né? E ele só que a coisa alcançou muito mais, né? Muito mais gente do que ele esperava, e aí depois deu no que deu. E aí eu estava vendo, eu tinha que dar uma aula sobre Hefesto, que é o deus ferreiro, o deus inventor, né? E o Hefesto, ele tinha uma característica, ele era um construtor de redes inquebrantáveis, né? E aí ele era casado com Afrodite, daí Afrodite traía ele com o Ares, que era bonitão, e aí ele pega os dois no flagrante, ele já sabia que ia pegar, porque o Hélio fofocou, assim, ó, você sai para trabalhar, o Ares entra. Então, o Hélio fofoca para ele, ele prepara uma rede invisível, olha isso, gente. Agora, olha que coisa séria. A rede é invisível e inquebrantável. E quando os dois se deitam, ele solta a rede em cima dos dois e eles ficam presos. E aí o que ele faz? Ele chama todos os deuses do Olimpo para ver, né?
E quando eu estava preparando a aula, eu virei e falei: caramba, o Hefesto pôs na rede a traição da Afrodite. Foi ele que inventou o Facebook. Né? E o mais incrível é que. Agora, o mais impressionante, assim, a rede era invisível e quase impossível de quebrar, né? E o Hefesto, não sei se vocês sabem, ele tem várias invenções. Ele inventou, por exemplo, uma lança que não errava o alvo. Ele tinha mulheres robôs. Assim, ele tem são objetos que descritos há 3.000 anos atrás, de coisas que foram existir agora, né? Mas eu acho que assim, a, as redes existem porque a gente gosta de fazer fuxico. O problema é que o alcance é muito maior, não se tem controle sobre quem chega e coisa assim, né? Mas não é o fuxicar que é novo, novo é o instrumento, né? Tá bom, pessoal? Nossa, eu ficava mais a noite inteira aqui. Ana, pode continuar a história que aqui. Eu tô A Ana cansada. conseguiu colocar Hefesto na rede social. Olha só. Pois é, mas gente, mas não é óbvio. É claro. Para mim É isso é óbvio. óbvio. Isso é óbvio. Não, o mais engraçado, ele pôs na rede, literalmente chamou todo mundo, venha ver, venha ver. E sofreu com isso também, né? Que é Sofreu. Aí tem todos os desdobramentos, porque é, as deusas falam, não vou olhar por recato, não vou olhar nada, não queriam era ficar com inveja da Afrodite. Aí a gente faz fofoca em cima da fofoca. E é assim que tudo acontece, né? Então, então vamos embora, pessoal. bom, gente, mais alguém querendo falar alguma coisa? Fale agora ou cale-se para até a próxima. Não vou falar para Porque sempre. estão colocando no chat, mas também fica difícil de acompanhar. Vamos lá, vamos falar, vamos Eu conversar. quero dizer que eu não leio o chat. Ah, gente, é porque eu disse aqui que eu sou capaz de pegar pipoca e ficar ouvindo essa conversa. Eu só fiz notas. Eu acrescentei notas importantíssimas da fala de vocês, né? O Sherazade inventou as séries, o Hefesto criou a rede social e Hermes, né, ligado à comunicação, também estava lá botando fogo no parquinho. Sim. Botando fogo no parquinho. A história do Marquito, né? O Mark Zuckerberg, pelo visto, é o novo sultão, é o sultão dos nossos tempos, se decepcionou, né? Com a mulher, tomou ali um fora. E aí foi-se criar, né, essa outro tipo de rede. Só um último comentário sobre o que você falou, Ana, assim, eu perguntei, né, como a gente podia relacionar essa tua análise da história das Mil e Uma Noites com a comunicação, porque eu realmente acho que isso dava tema para outras palestras, né, assim, se for do teu interesse, do interesse de alguém do TA, o quanto a história ela traz imagens e ela traz meio que soluções, digamos assim, soluções psicológicas, né, através dessa relação, na forma como a Sherazade e o Sultão vão se comunicando, e que me parece que, apesar do fuxico ser antigo, só o instrumento ser novo, mas a forma, a amplitude, né, que isso está tomando, afeta de uma forma nova as nossas relações, as relações sociais. Afeta de modo a modificar, em alguma medida, não sei, né, como que isso é para vocês, mas eu escuto isso no consultório, a forma das pessoas, mesmo sem ser através da rede, no face a face, se comunicarem, né? Assim, a mesma coisa, por exemplo, com a linguagem dos memes. Eu tenho muitos pacientes que têm muita dificuldade de falar se não for através de memes, assim. E eu sou zero à esquerda nos memes. É aquela coisa, você conhece aquele meme que diz tal coisa, né? E o que ele vive, pronto, aquele meme fala de mim, né? Então, eu penso que, assim, vou ter que escutar de novo essa sua palestra, porque acho que tem muita coisa aí para pensar, assim, novas formas da gente se comunicar
né? Para não se perder também nessa malha invisível, na rede invisível. Da rede invisível. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu posso disponibilizar o PowerPoint, o Paulo tem, eu posso disponibilizar para vocês. Tem uma bibliografia no final. E eu acabei, porque eu li um livro no começo do ano que se chama O Infinito num Junco, né? A história do livro através dos tempos. E é absolutamente maravilhoso, porque eu ia citar coisas do livro, no fim não citei, pus na bibliografia, mas porque ela vai contando sobre a história, é uma moça espanhola, ela vai contando sobre a história da relação dos homens com o conhecimento, né? E eu sei que ela vai a ponto assim de ir atrás de como é que os alfabetos se formaram. É maravilhoso e não é chato, porque ela vai contando com forma de crônicas, né? Não é que ela não é um livro histórico com fatos, assim, é um livro ela te coloca dentro da coisa, né? Começa com a busca por material para a Biblioteca da Alexandria e termina nos dias de hoje com a comunicação via internet, né? Então, eu coloquei na bibliografia, está no final do PowerPoint, vale a pena vocês terem contato com esse material, porque é belíssimo. Tá bom? Olha, para todos que têm interesse em rever a nossa live, né, em poucos dias, geralmente dura uma semana até a turma da arte organizar, verificar tudo direitinho, essa live irá para a nossa página do YouTube. Tá? Pro nosso... Então, ficará disponível para assistir quantas vezes vocês tiverem vontade. Então, estará lá. Então, tá bom. Mais Queridos, alguém gostaria de falar? Acho que podemos encerrar, então, nossa live de hoje. Agradecer muito a Ana Maria pela sensibilidade, esses tecidos iniciais, né, essas imagens de tecidos que foram aparecendo, e agradecer pela disponibilidade em aceitar o convite e falar conosco aqui ricamente. Agradeço também a todos, a todas, a todos que estão aqui na sala. E aguardem, sigam as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, né, falando de rede social, e aguardem os próximos eventos do Tear Jungiano, tá? Mais uma vez, então, muito obrigado, gratidão, bom final de semana, e até obrigada, queridos. Ana, faço minhas as palavras do Paulo, tá? Muito obrigada de ter aceito o nosso convite, e assim, fico particularmente tocada pela junção do nome do nosso núcleo ter sido usado por você para este trabalho tão belo. Isso não tem palavras que traduzem, sabe? Só muita gratidão mesmo por essa junção. Obrigado, Ana, de coração. Gente. Bom te ver. Nossa. Bom ver você também. Bom te ver. Então, gente, vamos dormir. Foi ótimo. Vou para casa. Jantar, tomar vinho. Contar histórias. Contar história. Tchau, queridos. Tchau. Obrigado. Tchau. Obrigado. Tchau.